todos. Outra coisa, tá rolando aí na internet que nós passamos para a quarta dimensão. Não passamos para a quarta dimensão. A quarta dimensão não é uma dimensão de ancoragem, é uma dimensão interface que intermedia a terceira e a quinta dimensão. Então não se ancora nada em quarta dimensão. O que acontece na quarta dimensão, eu sei porque eu vivi, né, me projetando, né, fora do corpo para lá, né, durante 11 anos da minha vida. Então eu conheço um pouquinho de quarta dimensão por experiência, né, por experimentar a quarta dimensão, ou seja, me projetar para lá. Então o que a gente encontra na quarta dimensão? A gente encontra as colônias reencarnatórias, a gente encontra os reptilianos. Eu nunca encontrei isso porque eu não queria encontrar nada disso. Eu queria ver a terceira dimensão e o que eu poderia interferir na terceira dimensão. Porque na quarta dimensão você vê a terceira dimensão. Você visualiza. Você olha e vê tudo que está ali. Você vê teu quarto, você vê tua casa, você vê... Enfim, se você quiser ficar no telhado vendo o edifício, a cidade, a terceira dimensão se torna visível para você. E na quarta dimensão acontece isso. Na quarta dimensão você vai manifestar os pensamentos, né? Então é o pessoal que brinca, que diz que a gente vê elefante rosa na quarta dimensão, porque vê mesmo, né? Porque é tudo plasmado de quem está na terceira dimensão. Então é ali que acontecem todas as bobagens que se pensa em terceira dimensão. Então a gente não vai ancorar num lugar desse, nunca. A planeta não vai ancorar numa quarta dimensão, nunca, né? Como existência. E sim na quinta dimensão. E na quarta dimensão, nós temos a oportunidade de poder fazer uma avaliação, né, do que a gente está fazendo na terceira dimensão. A gente vê nosso corpo, a gente pode fazer ali uma... Foi ali que eu comecei a fazer pesquisa das minhas encarnações, né, como é que elas eram, as roupas que eu vestia, que eu imediatamente me tornava vestida com aquele vestuário, né, da encarnação que eu estava pesquisando. Então é um lugar de pesquisa, é um lugar de experimentação, é um lugar de manifestar pensamentos, né? É o mundo dos sonhos, são as colônias, os espíritos que estão esperando reencarnar em colônias, né? Prisioneiros, né? dessas colônias, para entrar com um contrato kármico, né? sobre a vigilância dos seres involutivos. Então, esse negócio que está dizendo aí, eu fico até rindo, porque eu não sei se a pessoa faz isso de má fé ou faz isso por ingenuidade. Né, que nós estamos indo para a quarta dimensão, ou nós estamos manifestados em quarta dimensão. Não é conversa fiada, isso é bobagem. Besteira, grande bobagem do tamanho do mundo. O que nós estamos nos preparando é para aumentar a nossa frequência, né, cada vez mais, e a quinta máquina, acho que essa quinta máquina geralmente justamente veio para nos dar essa oportunidade, né, de começar a treinar essa frequência. Quem quiser visitar a quarta dimensão, se projete para fora conscientemente e vai passear na quarta dimensão. Aí você vai ver um monte de coisa lá que você queira ver. Se você quiser dar de cara com um reptiliano, você vai dar de cara. Se você quiser dar de cara com um grey, você vai dar de cara. O que você quiser visitar em quarta dimensão, você visita. Até porque é um lugar velho conhecido de projeção astral. Você projetou, vai direto para lá. É o primeiro estágio. Depois, se você quiser visitar outras dimensões, você pode, desde que você esteja numa frequência em condições de fazer isso. Você não pode entrar em quinta, sexta, sétima, oitava dimensão se você não tiver frequência afinada ali. Os reptilianos entram nessas dimensões superiores? Entram. Só que eles não entram de cara limpa, eles entram com suas engenharias, com as suas engenhocas tecnológicas que botam ele lá. Se a pessoa tiver com o seu corpo sutil lá de bobeira, eles sequestram. O que é estar de bobeira? É uma pessoa que não tem nenhum tipo de informação a respeito do que está fazendo aqui, do que é
extraterrestre, do que é a vida, enfim. Se tiver assim, sequestra mesmo, tá? Já vi relato que foi colocado no YouTube de uma moça que é amiga de um cara até que sempre posta coisas no YouTube, e ela abriu um áudio para nós, com consentimento, né? E com ele consentindo, e ela também. Ela contando que ela fez uma projeção astral, ficou presa em quarta dimensão, ficou presa num ambiente em que ela não saía, porque energeticamente tinham barras, né? Barras energéticas impedindo ela de sair. E ela percebeu que aquele lugar tinha mais gente. Era um lugar obscuro, ruim, energia de baixa densidade, e ela sentiu que não tinha como, né? Não tinha como sair dali. O que acontece quando eles fazem isso, quando eles sequestram teu corpo astral? O que eles estão visando é, primeiro, a pessoa não está sabendo, né, do que está fazendo aqui no planeta Terra. Então está à deriva. É muito fácil, né? Você sequestrar. Eu acredito que ela não tenha se projetado no astral conscientemente. Ela deve ter se projetado normalmente, como todo mundo se projeta quando dorme. E aí ela foi capturada porque nessa busca deles, né, de tentar se salvar aqui, eles querem entrar nos corpos físicos dos seres humanos para poder suportar a permanência aqui, porque eles não conseguem suportar vibrações altas, por isso que eles estão sempre cultuando que você fique em sofrimento e com energias de baixa densidade, porque eles não podem suportar essas vibrações altas, eles não aguentam. Então eles tentam, num sentimento de se salvaguardar, eles tentam entrar no corpo físico e fazer o que a gente chama de transmigração de alma. Eles transmigram, eles capturam você, né? Não rompem o cordão de prata, aí aquele reptiliano entra no seu corpo, e aí simultaneamente eles se ligam àquele corpo e rompem com o seu cordão de prata. Aí você morre, você desencarna, e ele ocupa o seu corpo, e como ele tem acesso às suas informações, acesso à sua encarnação, às pessoas, né, que você conhece, todas as informações pertinentes a essa vida atual, eles se disfarçam bem, fingindo ser você. As pessoas vão começar a notar que tem uma coisa esquisita, porque, embora você não vacile, né, quer dizer, ele não vacile dentro do seu corpo em relação às informações, que ele vai ter acesso, então vai saber se chamar as pessoas do nome certo, tudo direitinho, ele vai começar a falar umas coisas meio fora do script, né, do que seria do script, que era mais ou menos esperado. Tem um Homem-Aranha aqui? Acho que tem um Homem-Aranha aqui na parede. A pessoa começa a perceber que tem alguma coisa, tem uma conversa meio diferente, né, do habitual daquela pessoa. E a vida segue, né, porque ele fica dentro do teu corpo e acabou. Então esse sequestro acontece, tá? Claro que existem as transmigrações autorizadas e que existem para você continuar a fazer seu projeto de vida. Aí você tem que entrar num corpo que está em coma, né? O espírito que está naquele corpo vai consentir a transmigração. É a mesma coisa, troca, e nessa troca você tem acesso às informações daquela pessoa que está em coma, ela volta do coma, né? E é você que já está lá dentro. A família não percebe, só começa a achar meio estranho que você está tendo, assim, interesses, né, variados, que aquela pessoa que habitava aquele corpo antigamente não tinha, mas isso já está acordado entre as partes, quer dizer, o espírito que foi embora e o espírito que entrou, já tem um acordo mútuo, e é bom porque aquela família que tinha como certa perder aquele ente querido, normalmente é um corpo jovem, e aí volta do coma e a família fica feliz porque a pessoa não morreu e tal, mas não é a mesma pessoa, já é a pessoa que é o entrante ali, né? Já é aquela pessoa que tá. Eu atendi um entrante só,
que entrou no corpo de uma criança de 7 anos, que eu não sei qual era a história da morte, não me lembro, se me contou, não me lembro. Mas a criança ia morrer aos 7 anos de idade, como morreu, só que a família não sabe. E eu atendi esse transmigrado, né, que eu comecei a chamar de transmigrado, mas eu não entrei em detalhes, tá? Era transmigrado, né, de humano. Transmigrado pode ser também de outras raças, tá? Isso numa situação de consentimento. Isso sempre tem um consentimento mútuo. Isso acontece de madrugada entre as partes, porque de madrugada em projeção você pode fazer o acordo de transferência. Então, quando uma pessoa estiver em coma, porque isso acontece sempre em coma, tá? O doador do corpo vai estar em coma. O receptor daquele corpo vai morrer com aquele corpo, quer dizer, a pessoa vão enterrar aquele corpo que a pessoa deixou para entrar no corpo novo, e só não sabe que a pessoa está vivendo em outro corpo, né? Só não sabe que a pessoa está lá, já continuando a sua vida no outro corpo, porque as pessoas não sabem que existe transmigração. Isso é para evitar que a pessoa tenha que voltar e aí ter todo um processo de gestar, de ser criança, não sei o que, sei lá. Me ofereceram, mostraram até quem era uma menina, uma moça de seus 30 anos, está em coma, não sei se já morreu. Eu sairia do meu corpo, habitaria o corpo dela. É uma menina de Santa Catarina. Me mostraram ela em coma, uma moça de mais ou menos seus 30 anos. E que eu, nessa transmigração, iria dar continuidade, da minha missão através de um corpo jovem e tal. A família, obviamente, ia ficar feliz porque a moça voltou do coma, mas ia começar a achar estranho eu começar a falar as coisas ali, porque eu ia saber que era eu, né? Quem entra no corpo sabe que está sendo, a transmigração está ocorrendo. Então, não tem esse negócio de esquecimento, não. Ela sabe que está com um corpo novo, sabe que a pessoa que era a dona do corpo foi embora, sabe de tudo isso, tem todas essas informações. E a família acha estranho, né? Porque a pessoa está começando a ter um tipo de conversa que não estava tendo antes. Imagina eu dentro de um corpo de uma pessoa e começando a falar para a família extraterrestre, essas coisas. Vamos pensar que depois do coma eu pirei na batata, né? Mas isso acontece sim. A pessoa me perguntou aí como é que a gente sabe. Não sei como é que a gente sabe. Eu, quando atendi esse rapaz, eu vi que era um transmigrado. Eu perguntei, você é transmigrado? Ele falou, você foi a primeira pessoa que viu. Eu já fui a vários lugares e ninguém nunca viu, notou. Eu falei, mas eu estou aqui justamente por conta da verdade, né? Senão não atendo as pessoas. Se não houver verdade, fica difícil. Então, para mim não é surpresa eu ter visto que você era um transmigrado. Então, pode ser que eu bata o olho de novo em alguém e veja um transmigrado. Até agora eu não vi não, só vi esse. De bater o olho e saber se é transmigrado espontâneo ou à força, né? Que tem essas duas formas. Mas essa moça, quando estava relatando que ela foi sequestrada e a consequência é o sequestro do corpo, né? É a usurpação do corpo dela. Ela contando para o amigo, por áudio, e o amigo fazendo a postagem pelo YouTube, disse para ela, e como é que você conseguiu sair? Ela disse assim, eu consegui sair porque de repente entrou uma matilha de lobos e eles soltaram todo mundo. Na medida que eles foram correndo pelo corredor, era um corredor, como se fosse uma penitenciária, cela de um lado e de outro, só que não existia nada físico, era uma energia que descia e obstruía a passagem, você não conseguia passar por ali, como se fosse uma parede, como se fosse uma cela mesmo, né, de presídio, só que era energética. E ela disse que, de repente, alguém deve ter chamado, porque ela falou que ela não foi que chamou, né, alguém chamou, e aí a matilha entrou. Quando a matilha entrou, na medida que eles estavam correndo, né, os lobos estavam correndo,
as barras, né, essas barras energéticas começaram a ruir. E todo mundo se soltou. Foi quando ela voltou para o corpo dela e conseguiu, né, se recuperar. Ela estava prisioneira e podia morrer a qualquer momento. Rompeu o cordão de prata, não tem como colar. Ela estava com medo que rompesse o cordão de prata. E ela disse que os lobos passaram. Quando ela falou isso, ela narrou isso, aí eu me lembrei que os xamãs, né, eles usam as cabeças de lobo na cabeça deles. O lobo, quando morre por alguém abateu, eu não acredito que o índio abata, não, porque eles acham os lobos animais de poder, então matar acho que é difícil. Mas o animal morre, tem um dia que ele morre, e aí eles aproveitam e botam a cabeça do animal na cabeça do xamã. Então tem muito xamã que aparece aí com o lobo na cabeça, a cabeça de um lobo preparada para ficar ali, né? Com a forma que eles usam lá as conservações, né, da carcaça do animal. Mas eu já vi muitas fotos de xamã com a carcaça do lobo na cabeça, que eu sempre considerei um grande animal, mas não sabia que era um grande animal de poder espiritual. E aí eu fiquei pensando, né? Quando vocês se virem em situação de perigo, né, chame os lobos. Que os lobos vão assustar eles, porque pelo visto eles têm medo dos lobos. Pelo visto, os seres evolutivos morrem de medo dos lobos. Então chame os lobos, né? Que eles vão te tirar da história, né? Te liberar da história. Bom, teve uma outra pessoa que fez uma pergunta para mim, para eu falar sobre isso. Com essa história da Amazônia e tal, né? Que a Amazônia tem queimadas periódicas por causa da seca, né? Então, isso é usado naturalmente e a gente viu muito fake por aí, até de situações que nem estão acontecendo no momento, porque aconteceram na década de 80. Então eles puseram de propósito, que é o mal, né? O mal não vai largar o osso lá, até porque a Amazônia é também, além de ser um lugar rico em insumos, né, em coisas que o mundo inteiro precisa, tudo aquilo que riqueza mineral e outras coisas mais, é uma rota de droga. E essas drogas são enviadas para fora através da madeira. Já pegaram muito disso, né, já fizeram, mas aí é brabo. O governo, quando começou a dizer que ia partir para a Amazônia para poder ver o que acontecia lá, aí todos os traficantes, né, que são internacionais e tal, começaram a articular de tentar derrubar o cara, né, porque aí você está lutando contra a máfia, você está lutando contra, né, não está lutando contra bestado esquerdista, está lutando contra a máfia do mal mesmo, né, os mercadores da morte, que eu chamo. Eles não estão preocupados com a Amazônia, nem com o meio ambiente. Eles querem fazer o que eles têm que fazer, através da escuridão de uma floresta, né? Através de um meio de se esconder, né? Na floresta se te esconde, né? Porque não é um lugar aberto, visível. Se você botar um helicóptero em cima, a floresta fica difícil de você acessar com facilidade. Então, aquilo que aconteceu lá é um somatório do que acontece todos os anos, né, e é potencializado por uma coisa criminosa que com certeza aconteceu. Mas o que me vem falar sobre isso, né, porque isso tudo já é conhecido, eu já conheço isso desde a década de 80, eu conheço o que acontece na Amazônia. Quando acontece isso aí, já tinham me falado há muito tempo, né? Desde muito tempo. Quando acontece uma queimada num lugar natural desse, né? Por exemplo, como na Amazônia, os animais, toda a vida botânica e animal que existe naquele ambiente, ela é retirada segundos antes das salamandras entrarem ali.
As salamandras são a expressão que eu chamo do fogo, né? Então, quando o fogo entra ali, toda a vida, né, toda ela microscópica ou a mais, né, visível, isso foi um mundo espiritual que me falou na década de, acho que 80 ou 90, não me lembro. Porque a minha grande preocupação, depois que eu soube então com o rapaz que contou, né, que o homem que contou, que viveu muito tempo lá na Amazônia e o couro comia lá, era droga, era todo mundo roubando tudo e sem dar satisfação ao Brasil, passando tudo lá para fora, né? Enfim, as ONGs fingindo que estavam tomando conta das coisas e não estavam tomando conta de nada, né? E aí acaba, né, a gente acaba desacreditando das intenções das ONGs, né? É triste isso, mas é verdade, tem muito capanga, né, abrindo ONG para roubar as coisas, né, para explorar coisas e não dar satisfação ao país. E eles me contaram que toda a vida, toda ela, não só a vida botânica como a vida animal, todas as plantas, todas elas e todos os animais, desde os mais microscópicos até os mais referentes, todos eles, quando eles não são, porque eles percebem a situação uma hora antes, aí conseguem migrar daquele lugar, eles conseguem perceber. E eles migram, né? Os animais têm essa percepção, a gente sabe isso por causa das tsunamis. Quando acontece, os animais são os primeiros a caírem fora. E a maioria inclusive, se salva por causa disso. As pessoas têm que ficar antenadas com os animais. Se os animais passarem a correr em beirada de praia para algum lugar, corre junto, porque lá vem tsunami em cima. Eles sabem disso. Isso não é só com a água, isso também é com o fogo. Eles também têm essa percepção, né, de que o fogo vai acontecer. Aqueles que não têm tempo de saída ou qualquer coisa parecida, porque alguém tacou fogo ali, que não foi uma coisa natural por conta da seca, né? Aqueles animais, eles são desencarnados. Os seres da natureza que estão ali naquela floresta, que são muitos, tomando conta das florestas, desencarnam e tiram a vida daquelas plantas e desencarnam todos aqueles animais antes que o fogo os acesse. Antes que o fogo os acesse. Porque a minha grande preocupação, quando eu perguntei, que eles me responderam, foi: mas por que esses animais têm que morrer de uma maneira tão barra pesada? Já é uma barbaridade o que fazem normalmente. Agora, com um negócio desse, né, uma coisa horrorosa dessa, né, de sujeito tacar fogo num lugar, ou mesmo aquele lugar espontaneamente pegar fogo por causa da seca, e os animais sofrerem a pior morte, né? Uma das piores mortes, que é pelo efeito do fogo. Eu sei porque eu já vivi incêndio lá na Cassex, não tive o fogo, mas tive a fumaça preta, que não me deixava respirar. Então é uma coisa medonha você viver uma coisa assim. E eu perguntei na época e disseram: tudo sai, a vida toda sai poucos minutos antes que o fogo se alastre. Então, o que se vê são animais, são corpos, né? São corpos carbonizados de animais já mortos, já desencarnados. Isso eu sei desde sempre, que eu perguntei, porque era uma coisa que me apertava o meu coração, né? E aí eles disseram: não, a vida se esvai ali imediatamente. Eles são retirados ali poucos minutos antes que aquilo se torne uma realidade, ou seja, o fogo se alastre. Então todos saem. Então o que fica ali são corpos, apenas corpos, que se carbonizam com o fogo. O resto já conseguiu sair antes, uma hora antes. Muitos animais se locomovem antes, quando percebem. Os próprios elementais do local, né, avisam. Os próprios elementais do local avisam. Fazem o aviso para saída, para retirada. É um pouquinho mais organizado do que a gente pensa. A gente acha que tudo é assim meio que, né, no bumba meu boi, mas não é não.
Agora, obviamente, quando você está vivendo uma fase do planeta em que a verdade tem que aparecer, ela vai aparecer, né? Ela vai aparecer e as coisas estão aparecendo. A gente tem que entender que isso está aparecendo. Então, eu acho que se domingo a gente fizer uma grande... Obviamente, eu pedi, né, logo que saiu essa história que a Amazônia estava em chamas, né, eu imediatamente pedi, eu nem acionei as máquinas, não, eu pedi às ondinas, né, e toda vez que eu peço eu sou atendida, sempre foi assim a vida inteira, e já tinham me dito que eu acionasse os elementais, porque eu era atendida. Eu acionei as ondinas e pedi um grande volume de água naquela região toda do norte e centro-oeste do Brasil. Um grande volume de água em cima de todos os lugares onde tivesse as salamandras. Pedi para as salamandras recrudescerem e pedi para as ondinas se avolumarem. E deixei, né, por conta desse meu pedido, evoquei mesmo com vontade. A forma como você se comporta é que você vai ser, né, selecionado. Se fica no planeta Terra em quinta dimensão, você vai lá do outro lado, né, começar tudo de novo. Então vamos mais do que nunca, né, ficar antenado que a vida está nos mostrando uma série de capacidades, de possibilidades e de alternativas de nós podermos nos adequar às novas, né, aos novos horizontes, ao que vem por aí. Mas se a pessoa não quer, ainda está preso na terceira dimensão com todo aquele pensamento, né, raso, né, que eu chamo, aquele pensamento bem raso, não queira tentar ajudar uma pessoa assim, porque você vai perder o seu tempo. A pessoa não está interessada. A pessoa não está interessada. Ela está ali fazendo você perder teu tempo. Ajudar sempre, claro, ajudar sempre, mas você começa a perceber que a pessoa está querendo fazer de você uma babá, porque ela não está querendo ler, não está querendo estudar, não tá querendo assistir a live, que está tudo ali concentrado ali, para as pessoas assistirem, não precisa assistir tudo de uma vez, não precisa assistir a live inteira numa hora só, pode dividir em tempos. Eu vou assistir meia hora agora, depois mais adiante, quando eu tiver tempo, vou assistir mais meia hora. Eu vou parar aqui no tal número, no tal minuto, e depois eu vou adiante. A pessoa, quando está interessada, ela arruma tempo. Até porque ali ela vai aprender a fazer as programações e vai ter provavelmente a solução do seu problema profissional, problema físico, emocional, né? Os problemas que ela quer resolver. Agora, do jeito que se comporta, não está querendo resolver nada, está querendo que as pessoas trabalhem por ela, né? Fiquem lá de babá, né? E de babá não dá. A gente tem pessoas aí que estão realmente precisando de socorro, que são pessoas que estão entrando num hospital desesperadas ou porque estão acompanhando a um parente, um amigo que está numa situação grave. A gente tem que dar atenção a essas pessoas, que a gente percebe que coisa... Nós estamos recebendo um grande presente, trate-o com carinho. Todos nós recebemos esse grande presente, então vamos tratar isso com carinho. Não vamos fazer esse desprezo, né, de ficar achando, né, que primeiro a vida vai lhe servir, está aqui para lhe servir, e que as pessoas estão dentro da página para lhe paparicar, e que você não quer se importar com nada que verdadeiramente pode tirar você do poço, porque você está querendo gastar o seu tempo, né, em coisas completamente inócuas, e que não vão servir para absolutamente nada. Depois você vai, ai meu Deus do céu, e agora? Agora já era, meu filho. Boa viagem. Lá do outro lado, né, o percurso é longo. Então a vida está mostrando a oportunidade, né, eu acho que de uma forma bem democrática e bem, assim, com todas as oportunidades iguais para todo mundo. Quem não pegar, não pegou. Quem não usar, quem não aprender, quem não se envolver, paciência. Fazer o quê? Eu não vou ficar aqui, ó meu Deus, né? Não tenho nem tempo para isso, ok? Então, vamos ter um pouquinho mais de observação sobre isso, né? Para que servem essas máquinas? Você vai saber assistindo às lives, né? Assistindo e lendo as postagens, muita gente escrevendo coisas interessantes, né? Fazendo observações interessantes,
para melhorar a programação, né? E eu acho que isso é um grande fórum, né, de informação, de conhecimento, que vão fazer, entre outras coisas, você ter a oportunidade de ajudar um monte de gente. Tem gente que tem um compromisso mediúnico, espiritual, né, que fez esse projeto de vida antes de nascer, que não tem nada a ver com a roda de Sansara, mas tem a ver com um projeto de aprendizado que diz, às vezes e muitas vezes, olha, eu vou lá e eu quero ajudar pessoas, eu quero esse projeto de vida para mim. Aí não cumpre esse projeto de vida que definiu para realizar aqui, e de repente vem as máquinas para você poder fazer isso sem sair de casa, sem ser manipulado por um coordenador, por exemplo, de uma religião ou de uma filosofia, que vai ficar puxando as cordinhas lá para você fazer o seu trabalho espiritual. Então é algo que te dá liberdade para você fazer do seu jeito, né? Fazer a programação da forma que você achar melhor, né? Poder ajudar quantas pessoas você quiser, poder tirar suas dúvidas dentro da página quando você quiser ajudar quem quer que seja. Então tá tudo explicadinho, tudo direitinho lá para você fazer, sem sair de casa, né? Podendo ajudar, fazendo o seu trabalho mediúnico, né? Sem se envolver com religião, sem se envolver com nada disso, que futuramente a religião não vai existir, né? Então você vai ter que fazer isso de um outro jeito. Aí esse jeito está sendo mostrado aqui para as máquinas, né? Que jeito é esse que a gente pode fazer ajudar pessoas. Abração para todo mundo.